os 10 hábitos da minha família. Os 10 hábitos da minha família. Depois de 28 anos trabalhando com casais e família, depois de construir um portfólio que me dá autoridade para falar sobre esse assunto, muitos me perguntam: Josué, quais são os 10 principais hábitos da sua família? Quais são os 10 principais hábitos da sua família? Nós vamos ler um texto, que é um texto que nos fala de valores. Se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com Jesus e perguntássemos para ele: Jesus, quais são alguns dos valores do teu reino? Já que nós oramos, venha a nós o teu reino, quais são alguns dos valores do teu reino? Ele diria: leia capítulo 5 de Mateus, leia capítulo 6 de Mateus, leia capítulo 7 de Mateus, porque o Sermão da Montanha é um código de ética carregado de valores do meu reino. E ele ensina muitos, quero ler alguns. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes são os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a gente fala de hábito, preste atenção, os nossos hábitos revelam os nossos valores, que governam as nossas escolhas, que determinam o futuro da nossa família. Guarde isso. Os nossos hábitos revelam os nossos valores, que governam as nossas escolhas, que determinam o futuro da nossa família. Qual futuro você deseja para a tua família? Qual futuro você deseja para a tua família? Então reveja os seus hábitos, reconsidere os seus valores, porque são eles que governam suas escolhas, que determinam o seu futuro. Uma pergunta muito séria hoje. Que legado deixaremos para a próxima geração? Que legado deixaremos para a próxima geração? Entenda a diferença entre herança e legado. Herança é o que eu deixo para os meus filhos. Isso se perde, isso é corruptível, isso é destrutível. Muitas vezes acaba, se perde. Herança. Legado não é o que eu deixo para, é o que eu deixo neles. Herança eu deixo para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Legado eu deixo nos meus filhos, nos meus netos, nos bisnetos. Se herança se perde, legado não. Se herança é corruptível, legado é indestrutível. Porque tem a ver com cultura, que tem a ver com hábitos, que tem a ver com tradições. Então, essa é a pergunta: que legado deixaremos para a nossa geração? Depende dos nossos hábitos, valores e escolhas. Depende dos nossos hábitos, valores e escolhas. Eu estava lendo sobre duas famílias e duas histórias bem diferentes quando tratamos de legado. Não sei se você já ouviu falar de Jonathan Edwards. Nasceu em 1703 em Windsor, lá em Connecticut, nos Estados Unidos. Com 13 anos de idade, estudou na Universidade de Yale
e mais tarde se tornou o presidente da faculdade de Nova Jersey. Quando tinha apenas 20 anos de idade, escreveu uma lista de resoluções pessoais, onde entre elas tem uma muito interessante: perguntar-me a mim mesmo no final de cada dia, onde eu poderia em qualquer aspecto ter feito melhor. Em nenhuma área da vida de Jonatas havia uma convicção tão forte quanto a seu papel como pai. Presta atenção, em nenhuma área tinha uma convicção tão forte quanto a seu papel como pai. Jonatas e a sua esposa Sara tiveram, sabe quantos filhos? 11 filhos. Apesar de uma agenda rigorosa de trabalho que incluíam despertar às 4h30 da manhã para ler e escrever em sua biblioteca pessoal, viagens extensas, incontáveis reuniões administrativas, ele sempre arranjou tempo para seus filhos. E quando ele perdia um dia com sua família por causa de suas viagens, ele imediatamente repunha aquele tempo perdido em sua volta. Vários livros foram escritos sobre a vida de Jonathan. Seu trabalho e influência na história americana e seu poderoso legado profissional, ele se tornou o maior filósofo dos Estados Unidos. Contudo, o legado do qual Jonathan estaria mais orgulhoso seria o seu legado como pai. O estudioso Benjamin registrou 1.390 pessoas descendentes de Jonatas. Agora presta atenção. O que ele encontrou? O que Benjamin encontrou nessas 1.394 pessoas? Veja o que ele encontrou. Ele encontrou uma incrível evidência de seu legado em deixar um bom legado. O que ele encontrou foi uma incrível evidência de seu sucesso em deixar um bom legado de seus descendentes que foram possíveis encontrar. 13 se tornaram presidentes de universidade. 65 foram professores de faculdade. 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 notáveis escritores, 3 senadores, 80 em outras posições públicas, incluindo governadores, ministros em países estrangeiros e um vice-presidente dos Estados Unidos. A história de Jonathan é um exemplo do que alguns sociologistas chamam de a regra de 5 gerações. A maioria, com os pais, criam seus filhos. O amor que eles dão, os valores que passam, o ambiente emocional que eles oferecem, a educação que lhes passa no lar, influencia não somente a seus filhos, mas as próximas 4 gerações. O exemplo de Jonathan mostra o quão rico pode ser um legado. Também esta regra de 5 gerações funciona para ambos os lados. Se falhamos em nosso papel como pais, terceirizamos a educação de nossos filhos, supomos que eles aprenderão sozinhos, nossa negligência terá o potencial de se tornar uma praga nas gerações seguintes. Veja agora este estudo sobre a vida de Max Jukes, um contemporâneo de Edwards. Em idade adulta, Jukes tinha problema com bebidas, que o impedia de ter um emprego estável. Isso também o impedia de poder mostrar muito afeto à sua esposa e filhos. Algumas vezes desaparecia por vários dias e retornava embriagado. Assim não podia oferecer o amor e educação que seus filhos necessitavam. Disse Benjamin. Também registrou a descendência de Jukes. O que ele achou também comprova a regra de 5 gerações. Benjamin pôde traçar 540 descendentes de Jukes, que viveu na mesma época de Jonathan, os quais representaram um imenso contraste com o legado de Jonathan. Dos que se foram possível registrar, guarde isso, 310 morreram como indigentes. Pelo menos 150 se tornaram criminosos, incluindo 7 assassinos. Mais de 100 foram alcoólatras.
e metade de suas descendentes femininas foram pelo caminho da prostituição. A pergunta é: que legado deixaremos para a futura geração? Depende dos nossos hábitos, valores e escolhas. Primeiro hábito da minha família: como casal, buscamos sempre honrar uma família do outro. Olha o que a Bíblia diz: tratem a todos com honra, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Essa foto mostra o dia da celebração do aniversário da minha mãe de 80 anos. Eu cheguei para minha mãe quando ela tinha 79 anos. Eu disse: mãe, o ano que vem a senhora completa 80 anos. Eu quero patrocinar uma festa de 80 anos para a senhora. Nada me deixou mais feliz quando eu vi a minha esposa assumindo toda a organização da festa. E eu pensei que seria uma festa só para minha mãe convidar algumas amigas dela, de 85 anos, de 90 anos, algumas que ela não via há 25 anos. Para minha surpresa, a minha esposa preparou uma festa para minha mãe que muitos não tiveram no dia do seu casamento. Esse é um hábito que faz parte de uma cultura, de uma família nutridora. A maneira como a gente trata a família do outro implica em muitas coisas que tem a ver com o legado que nós estamos construindo, que ficará para as próximas gerações. Olha o que Paulo disse: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A maneira como eu trato a família do outro revela o meu próprio cristianismo e se eu estou vivendo ou não dentro dos valores da cultura do reino de Deus. Honrar é reconhecer o valor do outro. Eu me lembro de um homem que chegou em casa e viu a mala da sua sogra. Ele chamou a esposa e perguntou: por que essa mala da sua mãe aqui em casa? A esposa respondeu: porque como ela veio de muito longe, ela vai ficar 3 dias conosco, para aproveitar a viagem. Ele disse: ela marcou comigo, ela agendou comigo, ela planejou comigo? Não. Então diga para ela pegar a mala e voltar para casa, porque quando ela quiser ficar aqui mais de um dia, ela tem que antes se programar, agendar comigo. Esse homem não tem alma. Eu não sei se ele tem mãe. Algumas pessoas não entendem porque áreas da sua vida estão estagnadas. Algumas pessoas não entendem porque muitos prosperam segundo Deus e outros, apesar do potencial, da competência, não prosperam, ou se prosperam, não contam com a bênção de Deus sobre essa pseudo-espiritualidade, prosperidade. Por quê? A Bíblia diz que 2 coisas acontecem quando eu planto a semente da honra. Primeiro, eu colho longevidade. Segundo, eu colho prosperidade segundo Deus. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E essa é uma pergunta que fica: você está ensinando os teus filhos como se deve tratar a família do outro?
Você está ensinando os teus filhos com o seu próprio exemplo de como se deve tratar a família do outro. Isso é muito importante. Segundo hábito da minha família, como pais, procuramos ensinar nossos filhos com o nosso exemplo. Preste atenção. Meu pai sempre dizia uma frase: a sua vida tem que falar mais alto do que a sua própria voz. O seu exemplo tem que gritar em relação à verbalização das instruções, das lições. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tinha discípulos que tratava como filhos, e para estes filhos espirituais, ele dizia: podem me copiar, podem me seguir, podem me imitar. Paulo, com base em quê? Qual é a sua certeza de que você está fazendo tão certo que eu posso te imitar? É simples. Me copiem, porque eu estou copiando Jesus. Me imitem, porque eu estou imitando Jesus. Me reproduzam, porque eu estou reproduzindo Jesus. Então, Paulo, dá para mim uma síntese do caráter do próprio Jesus que a gente pode perceber em você, para que a gente copie. Aí eu quero fazer aqui uma retradução do que Paulo escreveu sobre as virtudes do fruto do Espírito. Paulo poderia ter escrito assim, mas o caráter de Cristo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você quer saber como é o caráter de Cristo? Você quer copiar? Quer reproduzir? É simples assim. A pergunta que eu me faço sempre: o que os meus filhos encontram em mim que são traços do caráter de Jesus? Quando os teus filhos olham para você, eles conseguem dizer: eu vejo Jesus em você, pai. Quando os teus filhos olham para você, mulher, eles conseguem dizer: eu vejo Jesus em você, mãe. Me lembro que eu estava ministrando em uma casa e um jovem marido quis conversar comigo depois. E ele me disse: pastor, o senhor falando, eu entendi agora que estou reproduzindo o meu pai. Eu vi meu pai quebrar o braço da minha mãe. Eu já quase quebrei o braço da minha esposa. Eu vi meu pai fazer minha mãe chorar. Eu já fiz muitas vezes a minha esposa chorar. Eu vi meu pai puxar um revólver para minha mãe. Eu já puxei um revólver para minha esposa. Eu vi meu pai fazer algo inacreditável. Meu pai era um policial e ele era um homem muito ruim. E ele sofreu um acidente, ficou de cama, e minha mãe cuidou dele como se ele fosse o melhor marido do mundo. E aí, para que ele pudesse chamar minha mãe com uma certa facilidade, então, minha mãe colocou um sino ao lado da cama. Então, quando ele tocava o sino, minha mãe entendia que precisava estar lá para atendê-lo em uma necessidade. Minha mãe um dia estava ouvindo no seu radinho de pilha um testemunho, uma pregação. Ela ficou tão envolvida que meu pai tocava o sino, tocava o sino, tocava o sino, e ela não ouviu. Quando ela foi no quarto, ele estava possesso. Ele não podia se levantar. Então ele pegou aquele sino. Quando ela entrou: você não ouviu que eu estava te chamando? Pegou aquele sino e jogou nela. Quando pegou no rosto dela, abriu assim um corte e o sangue jorrou.
E minha mãe pediu perdão e continuou cuidando dele. Quando ele sarou, saiu da cama, ele arrumou uma amante e deixou minha mãe. Como se minha mãe nada significasse para ele. Aí ele disse assim: pastor, me ajuda. Sem ter consciência, eu estou reproduzindo meu pai. Vocês percebem como padrões de comportamento se repetem? Abraão tinha um comportamento errado em relação à mentira. Mentia. Aí Isaac mentiu. Aí Jacó mentiu. Os filhos de Jacó mentiram. Aí Abraão preferiu um filho em detrimento ao outro. Aí Jacó preferiu um filho em detrimento ao outro. Aí os filhos de Jacó tiveram problema nesta área também. Aí Abraão, Isaac e Jacó. Aí você vê Abraão com problema no casamento. Aí vem Isaac com problema no casamento. Aí vem Jacó com problema no casamento. Você percebe como o padrão de comportamento se repetem? Mas é interessante que vem José. E a partir de José você não vê mentira, você não vê problema de preferência de um filho em detrimento ao outro, e você não vê um casamento problemático. Ou seja, José interrompeu esse ciclo. Ele foi o redentor da sua família. Ele foi o agente de transformação da sua casa. Levante a sua mão assim, por favor. Eu quero declarar que esta manhã é uma manhã de cura. É uma manhã de libertação. É manhã de quebra de palavras malditas. É a manhã de quebra de comportamentos errados. Deus está te levantando no espírito de José. Curado para curar. 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 Eu quero, em nome de Jesus Cristo, declarar que você não vai reproduzir o padrão de comportamento errado dos seus pais. Se até aqui algo errado estava acontecendo, daqui para frente você vai refletir o caráter de Jesus no seu comportamento dentro de casa. E a partir de você prevalecerá os valores da cultura do reino de Deus, os valores da cultura do reino de Deus, os valores da cultura do reino de Deus. Chacoalhe o ombro de 7 pessoas e diga: nunca mais sua vida vai ser a mesma depois desse final de semana. Nunca mais o seu comportamento vai ser o mesmo a partir desse final de semana. Nunca mais. Quantos a partir de hoje vai querer ter autoridade para dizer para os filhos: me copie, porque eu estou copiando Jesus. 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 Terceiro lugar, na minha casa existe uma tradição, um costume, um hábito. Nós celebramos o aniversário de cada membro da família. Nós celebramos o aniversário de cada membro da família. Eu, a Rose, Letícia, Felipe, Joaquim, Douglas, Valéria, Pedro, Luísa, Davi, Joaquim, 11. E agora Cauane, 12. Ô, Cauane, estou esquecendo de você. 12. 12 comemorações. 12 celebrações. Dá uma olhadinha lá, ó. Aqui aniversário de Joaquim. Aqui meu aniversário. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 118, 24. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia, porque foi o dia em que você nasceu. Este é o dia em que o Senhor agiu.
alegremos-nos e exultemos neste dia, porque foi o dia em que você nasceu. Isso é tradição, repete comigo, tradição. Só as mulheres, tradição. Só os homens, tradição. Por que a cultura judaica é milenar? Porque eles não abrem mão de tradições. Kippar, tradição. Mezuzá, tradição. Sábado, tradição. Páscoa, tradição. Festa dos tabernáculos, tradição. Festa dos pentecostes, tradição. Abençoar filhos, tradição. Eles não abrem mão de tradição. Preste atenção, por que tradição é importante? As tradições familiares são transmitidas de maneira consciente ou não, de forma explícita ou discreta, podem ser boas ou perniciosas. Por isso é importante que haja uma ação deliberada de desenvolver e reconhecer as tradições positivas, de modo a perpetuá-las, independente do nível social, posição geográfica ou de raças. As tradições ajudam, olha só, na identidade de seus integrantes, aumentam a conexão, o compromisso e a lealdade do grupo. Por que a preservação das tradições são vitais para uma família? O escritor Stephen Covey, em seu livro 7 Hábitos das Famílias Eficazes, diz: as tradições nos ajudam a compreender quem somos. Preste atenção, que somos parte de uma família que constitui uma unidade forte, em que nos amamos mutuamente, que respeitamos e honramos uns aos outros, que comemoramos o aniversário de cada um e os eventos especiais, criamos memórias positivas para todos. Diga, memórias positivas para todos. Por que o filho pródigo voltou para casa? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Memórias que o pai gerou nele, memórias positivas. Quando você celebra o aniversário, você está mostrando para todos que a família constitui em uma unidade muito forte. Quando você celebra o aniversário, você está demonstrando respeito e honra. Você está criando memórias positivas que fortalecem esse sentido de coletividade e unidade da família. Quantos vieram aqui para mudar? Diga amém. Quantos vieram aqui para um processo de transformação? Diga amém. Quantos a partir de hoje querem sair daqui com uma decisão? Repete comigo, decisão. Decide o futuro da minha família. Mais forte, decisão. Decide o futuro da minha família. Quantos querem sair daqui decididos a partir de hoje? Não vai passar em branco nenhum aniversário da minha família. Levante a mão. Quantos querem sair daqui decididos? Decididos. Levante a mão aí, irmão. Levante a mão aí. Ô, irmão, levante a mão aí. O Espírito Santo vai tirar uma selfie. Você vai ser cobrado isso na eternidade, irmão. Certo? Mas presta atenção. Pastor, mas como é que funciona isso? Tem que ser uma festa invadindo... Não, convite para todo mundo. Não. Sabe como é que acontece lá em casa? Ano de crise, Douglas vai construir, Felipe está iniciando a sua vida, eu estou em batalhas, também desafios, então não é tempo de fazer festa para muita gente. Então, vamos para o Canguru, que é uma lanchonete, que tem playground para as crianças. Eu, a Rose, as crianças, nossa família. Come cada um lanche e no final, bota um bolinho desse tamanho. Canta parabéns. Celebra. Ora. Está registrado. Memórias positivas. Você prestou atenção como isso é poderoso?
As tradições nutrem a nossa consciência coletiva, vontade social, consciência social e senso de propósito da família. Por meio das tradições, reforçamos a conexão da família. Por meio das tradições, proporcionamos uma sensação de integração, de amparo, de compreensão. Por meio das tradições, pais e filhos renovam a energia emocional que constitui um elo positivo com o passado. As tradições têm a ver com a identidade da família e são fundamentais para manter a família unida. Agora, preste atenção. Outra tradição. Valorizamos a mesa das refeições como lugar de comunhão e celebração. Olha o que a Bíblia diz: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Porque tem mulher que é videira frutífera fora de casa. Videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor do computador, ao redor de um tablet, ao redor de um celular, ao redor de um iPad. Não, ao redor da sua mesa. Diga mesa. Mais forte, mesa. Outra vez, mesa. Qual é o valor simbólico da mesa na sua casa? Qual é o valor simbólico? Não é à toa que a Santa Ceia é chamada de mesa do Senhor. Não é à toa que Jesus disse lá para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, vou sentar à mesa com vocês, e vocês vão sentar à mesa comigo. Os discípulos a caminho de Emaús, Jesus não se revelou para eles no caminho. Jesus não se revelou para eles quando entrou na casa deles. Jesus não se revelou para eles quando ele estava parado em outro cômodo da casa. Sabe quando foi que Jesus se revelou para eles? Quando sentaram à mesa. E Jesus pegou o pão. E quando ele foi dar graça, ele se revelou quem ele era. Mesa é lugar de revelação. Jesus quer se revelar à família a partir da mesa. Jesus quer se revelar para a sua família a partir da mesa. Não permita que Satanás tire, roube a família da mesa. Qual é o valor que a mesa tem na sua casa? Um lar começa a partir da mesa. A mesa tem que ser o centro das emoções de uma família. Na minha casa é proibido almoçar com o prato na mão na sala. Na minha casa é proibido comer com o prato na mesa no quarto. Na minha casa é proibido desprezar a mesa. A mesa, como era para os judeus, tem que ser para nós. A mesa tem que ser um altar em torno do qual a família se reúne para o culto. Mesa é lugar teológico onde Deus se revela, e é onde se revela Deus. Mesa é lugar de discipulado, mesa é lugar de construção de caráter, mesa é lugar de confraternização, mesa é lugar de encontro que nos faz bem. Quando Jesus foi restaurar Pedro, ele preparou uma mesa. Preste atenção. Preste atenção. Que valor tem a mesa na sua casa? A Valéria, ela é muito ligada em redes sociais, minha nora. E às vezes em quando eu dou uma espiada. E às vezes quando eu vejo ela com a mesa toda arrumada. Com a mesa toda arrumada. Na sua casa, a sua mesa tem que ser muito mais interessante e importante do que a mesa de qualquer restaurante 10 estrelas. Preste atenção. Se na sua casa a mesa não é lugar de encontro, se na sua casa a mesa não é um altar, se na sua casa a mesa não é um lugar pedagógico, se na sua casa a mesa não é um lugar de nutrição da alma e do corpo, se na sua casa a mesa não é lugar de discipulado, se na sua casa a mesa não tem valor, significa que esta falta
de tradição está vulnerabilizando a sua família. Porque uma cultura que nutre não abre mão da tradição da mesa. Quantos a partir de hoje querem voltar para casa dizendo, a partir de hoje, vamos resgatar o valor da mesa? A partir de hoje, na minha casa a mesa vai ser ponto de encontro da família. E aí, sem celular, sem televisão, sem Facebook, Instagram, Twitter, a partir de hoje. Quantos querem, a partir de hoje, dizer, a partir de hoje, a mesa na minha casa vai ser um altar. A mesa vai ser lugar de revelação. A mesa vai ser como lugar de comunhão, de instrução, de discípulo. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu tenho que tirar uma foto, gente, eu tenho que tirar uma foto. Levante a mão, porque isso aqui é sério, gente. Vocês pensam que eu estou brincando? Não vou filmar dessa vez. Levante a mão aí, irmão. A partir de hoje, hein? Você vai arrumar a mesa. Você vai servir a mesa. Você vai sentar à mesa. Nada de televisão, nada de celular, nada de iPad, nada de computador. Por favor, todos, a partir de hoje vai ser cultura na minha casa. Todos para a mesa. Quantos podem dar um amigo gostoso aí? Na minha casa, nós vivemos esse versículo aqui, ó. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Guarde o que eu vou dizer para vocês. Famílias hospitaleiras são mais alegres. Famílias hospitaleiras são mais felizes. Famílias hospitaleiras entenderam o seu propósito de vida como família. Guarde isso para você. Deus te deu um bom carro, Deus te deu uma boa casa, Deus te deu um bom salário. Tudo que Deus nos dá tem um propósito maior. Servir melhor os outros, servindo a Deus. Sabe por que Deus me deu uma casa com vários quartos? Para eu ter mais lugares para hospedar os santos. Sabe por que Deus me deu mais de um carro? Para eu ter como carregar mais santos. Sabe por que Deus coloca recursos na minha mão? Para eu servir mais pessoas servindo a Deus. Não, pastor, eu não recebo na minha casa ninguém. Sabe por quê? Vai estragar meu sofá. Se o teu sofá vale mais do que gente, o espírito que reina na sua casa é o de Gadara. Em Gadara, porco valia mais do que gente. Por isso Jesus liberta um endemoniado, e por causa desta libertação, 2.000 porcos se precipitaram no mar da Galileia e morreram. Mandaram Jesus embora, não porque o homem foi liberto, mas porque os porcos morreram e o prejuízo financeiro foi muito grande. Pastor, eu não levo ninguém em casa porque as crianças quebram tudo. Eu tenho 3 netos pequenos. E depois que os netos nasceram, o que estava embaixo foi para cima. E algumas coisas não deu tempo. Eu tenho uma girafa lá desse tamanho, está sem orelha. Esses dias eu cheguei na sala, gente. Uma parede estava pendurada. E às vezes em quando eles gostam de pintar a parede. Mas a gente continua chamando os netos para casa. A gente continua celebrando com os netos. Porque na minha casa, gente, prevalece a cultura do reino e não a cultura dos gadarenos. Na minha casa, gente vale mais do que carro. Na minha casa, gente vale mais do que sofá. Irmão, aquela sua churrasqueira nunca foi usada. Para que você fez? Meu irmão, aquela sua piscina
Ninguém toma banho. Para que Deus te deu essa piscina? Outro dia lá em casa, a Rose disse assim: quero trazer a família de fulana de tal, que não tem uma piscina, que não tem condição, quero trazer para tomar banho e comer aqui em casa. Eu disse: traz todo mundo. Deixa essa meninada tomar banho. Você tem uma banheira, ninguém usa. Deixa os teus netos usar, porque nem eu deixo o meu. Para que Deus te deu aquele casarão? Você vai levar isso para o céu? Na minha casa, a gente gosta de receber pessoas. Está vendo ali, ó? É assim, tem que ser assim, ó. Quando a gente construiu a casa, a Rose falou, eu falei assim: Rose, vamos fazer uma churrasqueirinha aqui. Ela disse: não, tem que ser churrasqueira, tem que ser forno de lenha, tem que ser forno de pizza, porque vai vir a sogra, sua mãe, vai vir os cunhados, vai vir os irmãos, a gente tem que fazer pizza e tal. Aí, Copa do Mundo, eu gosto de Copa do Mundo, sabe por quê? Eu levo todo mundo lá para casa. Eu tenho uma sala grande, cabe umas 60 pessoas, aí a gente monta lá um telão e chama todo mundo lá para casa, vai aquela, é uma turma, é uma congregação, gente, vai todo mundo e a gente faz uma festa enorme. Praticai a hospitalidade. Repete comigo assim: família hospitaleira é mais feliz. Família hospitaleira é mais alegre. Família hospitaleira é mais abençoada. Minha irmã, se você não gosta de receber ninguém, Deus vai te converter hoje aqui. Não é praga não, mas eu vou deixar uma palavra aqui. Se você não está sabendo usar o que Deus tem te dado, Ele vai parar de dar. A prática da hospitalidade ensina os filhos a servir, doar e honrar. Vamos lá? A prática da hospitalidade ensina os filhos a servir, doar e honrar. Eu recebo pastores em casa e de repente eu chego o Pedro. O Pedro é aquele que está tocando guitarra aqui, meu filho. E aí eu digo: filhão, estou precisando do seu quarto para um pastor dormir lá. Ele disse: tudo certo, pai. Ele pega o colchão, coloca no meu quarto, dorme com a gente para liberar sem crise, sem estresse, e faz isso com alegria. Presta atenção. Mas eu aprendi com meu pai, a casa do meu pai vivia cheia. Meus filhos estão aprendendo comigo. E outro dia eu vi o Douglas e: ô pai, senhor, não tem uma cama disponível lá na chácara? Eu disse: por quê? Não, é porque eu vou hospedar um rapaz que está saindo das drogas, precisa de ajuda. Eu vou hospedar ele aqui em casa. O Davi, meu neto, está vendo isso. Padrão de comportamento que se repete. Por isso que eu declaro: a minha descendência será poderosa na terra. A minha descendência será poderosa na terra. A minha descendência será poderosa na terra. Sexto, não permitimos que falem mal da igreja e nem das pessoas em nossa casa. É proibido fofocar. Olha o que a Bíblia diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Repete comigo: não pode ser assim. Outra vez: não pode ser assim. O que falamos dentro de casa aproxima ou afasta os nossos filhos da igreja e de Deus? Quantos querem ter filhos no ministério amanhã? Levante a mão assim. Nunca mais fale mal de pastor na sua casa, em lugar nenhum. Nunca mais fale mal da igreja na sua casa. É uma incoerência. Filhos, vamos para a igreja, mas se vocês não gostam da igreja porque falam tanto mal dela, como é que eu vou gostar? Os meus filhos se apaixonam por aquilo que me apaixona.
Guarde, por isso que quando Moisés escreveu, ele diz assim, Deus através de Moisés, que estas palavras que hoje te ordeno estejam dentro de vocês, para depois ensinar aos filhos. É por isso que Josué dizia, eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Começa de mim. Eu e a minha casa. Repete comigo. Eu. Tem que começar de mim. Vamos lá. Eu. Tem que começar de mim. Outra vez. Eu. Tem que começar de mim. Qual é o assunto no almoço na sua casa? O presbítero? O evangelista? O pastor? O adultério do outro? Gosto do pensamento que ouvi do Abe Uber. Não fale mal do teu irmão que errou ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus esta noite. Não fale mal de quem pecou ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus esta noite. Fale das virtudes. E se você quiser, você encontra qualidade até no diabo. Tinha um irmão que via a virtude em tudo, a qualidade de todos, e ele perturbava, porque ele era positivo demais, otimista demais, e ele só via o lado bom de tudo. Aí um irmão invocado perguntou para ele, cara, você não vê defeito, você não vê vício, você não vê o lado ruim de nada. Então me responde, e o diabo? Parou. Ele era caipirão assim. Ô rapazinho trabalhador. Repete comigo, quem procura qualidade acha. Na minha casa, eu quero que todos os meus filhos sejam apaixonados pelo ministério. O Pedro está tocando, o Douglas está pregando, a Letícia está envolvida comigo lá no meu ministério. Eu quero que os meus netos sejam apaixonados pelo ministério. Eu quero que a minha família seja apaixonada pela igreja. Eu quero que os meus filhos sejam apaixonados pelo meu ministério. Eu quero que os meus filhos falem da obra de Deus com boca cheia. E a maneira como a gente faz isso é determinada pelas conversas na mesa, pelas conversas na sala. Olhem para cá. Nunca aceite que os teus filhos quebrem o princípio de autoridade, toquem em autoridade. Promovam a noiva do Cordeiro. Promova o ministério da igreja. Faça disso um hábito e um costume. 7º, aí vem uma outra tradição. Saímos de férias com toda a família uma vez por ano. Saímos de férias com a família uma vez por ano. Repete comigo, a vida não é feita só de trabalho. Outra vez, a vida não é feita só de trabalho. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo nem para comer. Repete comigo, não tinham tempo nem para comer. Você come com o prato na mão? Você come de pé? Você toma café de pé? Você almoça com 3 celulares na mesa? Alguma coisa está errada. Eles não tinham tempo nem para comer. Jesus começou, e aí eu pergunto, o que eles estavam fazendo pregando? O que eles estavam fazendo expulsando demônios? O que eles estavam fazendo envolvidos no trabalho do reino? Presta atenção, você pode perder Deus de vista trabalhando para Deus. Eu vou repetir, você pode perder Deus de vista trabalhando para Deus. O ativismo é um aplacador de consciência que faz você subir correndo a escada para descobrir que a sua escada estava na parede errada. Escute, Jesus
lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o sábado. Quando as pessoas leem sobre sábado, não, pastor, isso tem a ver com a lei. Sim, mas é uma lei moral que é atemporal, acultural. Quando você entende o porquê do sábado, você para. Leia o Decálogo e perceba que todos os mandamentos são curtinhos. Não adulterarás. E todos os outros são assim, ó, certo? Curtinho, 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 curtinho. Quando chega no sábado, o sábado é o mandamento que tem um maior texto. Vamos ler. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou serva, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Repete comigo: Deus trabalhou, eu tenho que trabalhar. Deus descansou, eu tenho que descansar. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O povo de Israel ficou centenas de anos no Egito. Depois que José morre, o sofrimento foi assim extremo. Eles trabalhavam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, à tarde, à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tinha pausa, não tinha parada. Quando esse povo sai do Egito, só havia uma maneira de Deus corrigir isso. Estabelecer uma ordem, estabelecer uma lei. E uma lei moral, uma lei espiritual. Vocês vão trabalhar 6 dias, porque vocês não são máquinas. A vida não é feita só de trabalho. Você não foi criado com uma estrutura física, emocional, mental, que suporte uma vida sem pausa, uma vida sem parada, uma vida sem sábado. E sábado é Shabá, descanso. Literalmente falando, parada. Deus precisa curar o povo a partir da sua mentalidade. Deus estava mostrando para ele: vocês não são escravos mais, vocês são filhos. Vocês não são escravos. O ativismo crônico faz de nós escravos como os israelitas eram no Egito. Presta atenção. Sábado é um convite para uma parada a fim de respirarmos o ar da eternidade. Gosto disso. Um convite para respirarmos o ar da eternidade. 4 princípios do sábado bíblico. Número 1, pare. Pare. Não faça nada relacionado ao trabalho. Pare. Essa é a ideia do sábado. Não faça nada relacionado ao trabalho. Seu trabalho tem a ver com a internet? Desliga. Seu trabalho tem a ver com pesquisas lá no Google? Desliga. A ideia é: não faça nada relacionado ao trabalho. Sábado, para. Segundo, descanse. Durma sem
peso de consciência. Durma até o meio-dia. Descanse. Leia. Caminhe. Pesque. Joga tênis. Joga bola. Brinque com as crianças. Descanse. Alegre-se. Ali é deleite, tá? Deleite-se em tudo que Deus criou. Depois que Deus criou tudo, 6 dias de trabalho, o texto diz: e viu Deus que tudo era muito bom. Parece que eu vejo Deus deitado numa rede e olhando assim, disse: que maravilha. Eu gosto muito disso. Se você me acompanha no Instagram, você vai perceber que eu vivo tirando fotografia da natureza. Eu tiro fotografia do pôr do sol. Estou me deleitando. E viu Deus que tudo era muito bom. Eu tiro fotografia de lago. E viu Deus que tudo era muito bom. Deleite. Namora. Porque namorar também é deleitar. Você olha assim para a esposa naquele momento de excitação. Você diz: glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu manancial. Não exagera, porque outro dia um irmão disse, falou em línguas quando estava gozando. Aí eu falei: meu Deus. Deleita, irmão, mas não tanto assim. Alegre-se. Alegre-se. Eu acho maravilhoso quando eu almoço com um irmão, que ele saboreia a comida. Ele, que delícia. Que picanha. Que pudim. Pouco, hein, irmão? Pouco, senão engorda. Que pudim. Que suco. Que mamão. Que melancia. Que lugar. Deleite. Se alegre. Contemple. Contemple. Isso aqui tem a ver com adoração. Isso aqui tem a ver com culto. Repete comigo: pare. Descanse. Alegre-se. Contemple. Olhe para cá. Eu tenho dado conselhos para vários discípulos. Esses dias eu estava almoçando com um homem muito rico. Ele me convidou para passar 3 dias na sua casa, na sua fazenda, para a gente pescar. Eu gosto de pescar. Foi nesse dia que nós pescamos um peixe de 40 quilos. Foi pesado, fotografado e filmado, para não dizer que é história de pescador. Aí, à tardezinha, sentamos assim, à beira do rio, e eu comecei a conversar com aquele homem. Ele é um homem muito rico, muito amigo, muito irmão, muito fiel, muito generoso. Perguntei para ele assim: quantas cabeças de gado você tem? Ele disse: acho que eu devo ter 250 mil cabeças de gado. Ah, inclusive, pastor, eu acabei de comprar uma outra fazenda, e essa fazenda me custou 350 milhões. Aí eu perguntei: quantos anos você tem? Ele disse: 54 anos. Vamos fazer as contas? Para 70 anos falta quanto? 16. Quando é que você vai usufruir de tudo que Deus te deu? Daqui a pouco você estará com 70 anos. Quanto tempo você brincou com os teus netos? Quantas viagens você fez com a sua família? Qual o investimento que você fez em você mesmo? Presta atenção. Será que não está na hora de você parar de comprar gado e usufruir do que Deus te deu? Será que não está na hora de você parar de comprar fazenda e usufruir do que Deus te deu? Presta atenção. 16 anos passa assim, ó. Como vai sua saúde? Ele ficou parado assim. E presta atenção. Deus te deu recurso suficiente
para você ter um sábado por semana, para você ter um tempo sabático por mês, para você ter um mês sabático por ano. Reprograme a sua vida. Eu li um livro, não é da minha editora, é de uma outra editora secular, mas marque aí que você precisa ler esse livro. Produtividade para quem quer tempo, de Jerônimo Teme. Produtividade. Esse livro do Jerônimo é excelente. Vai te ajudar a reorganizar sua agenda. Preste atenção. Esse ano eu ainda estou trabalhando muito por causa de um planejamento que eu fiz em função de algumas necessidades. Mas eu já estabeleci com a minha mulher que a partir do ano que vem, isso está determinado na minha mente. É um outro planejamento. É um outro planejamento. Sabe por quê? O Douglas cresceu e eu não curti como deveria. A Letícia cresceu, eu não curti como deveria. O Pedro cresceu, eu não curti como deveria. Então eu preciso curtir os meus netos crescendo. E eu não quero chegar aos 70 anos e olhar para trás e dizer, meu Deus, passou! E eu não fiz o que poderia ter feito. Nenhuma outra dor é maior do que a dor do remorso. Será que não está na hora de você repensar sua vida? Aí um outro amigo meu, fazendeiro, disse, pastor, o senhor tem razão, sabe por quê? Eu nunca quis tirar um mês de férias. Fiquei doente, obrigatoriamente fiquei um mês em casa e no hospital. E sabe o que aconteceu? Os meus negócios foram melhor administrados do que se eu estivesse lá. Não quebrou nada, não perdi nada. Então agora eu me programo para um mês sabático, para um tempo sabático. Se vocês me entendem, eu digo amém. Diga a partir de hoje, vou levar a sério o princípio da pausa do sábado. Estamos terminando? 8º, amamos estar envolvidos com a igreja. Não deixe o seu filho em casa. Pequeno, eu costumo dizer o seguinte, lugar de criança dormindo é na igreja. Lugar de criança correndo é na igreja. Lugar de criança brincando é na igreja. Lugar de filho é na igreja. Meu pai era chato com seus 9 filhos, gente. Todos para a igreja, era uma bicicleta com 5 em cima, os outros a pé, depois revezava, todos para a igreja, para a igreja, para a igreja, para a igreja. Os meus filhos, todos para a igreja. Não, pai, joga depois, agora é igreja. Não, brinca depois, agora é igreja. Não, festinha outro dia, porque agora é igreja. Pais precisam ser radicais nesse aspecto. Lugar de criança na igreja, lugar de adolescente é na igreja, lugar de jovens é na igreja. Preste atenção nisso. Igreja. Por isso os meus filhos vivem este versículo. Diante de tudo isso, prezados irmãos, permaneçam firmes. Força, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. 9. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Repete comigo, cultivem a gratidão. Nós praticamos o princípio da gratidão. A gratidão é a memória do coração. Eu vou repetir, a gratidão é não esquecer dos benefícios recebidos através de alguém. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueças, e não te esqueças, e não te esqueças, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Cada bem que eu recebo é uma dívida de gratidão que eu contraio. Alguém diz, pastor, eu sou muito grato a Deus. Será? É impossível eu ser grato verticalmente se eu não sou grato horizontalmente. Eu só sou grato a Deus se eu sei
ser grato a quem Deus usou para que a bênção chegasse até mim. Presta atenção. Eu sou grato a Deus quando sou capaz de reconhecer o valor de quem Deus usou, e aí eu preciso repetir o que venho insistentemente dizendo: gratidão não tem prazo de validade. Se uma pessoa me ajudou, ainda que amanhã haja algum estremecimento no nosso relacionamento por causa de posições, de repente, ou de comportamento, eu não vou jogar o que foi feito no lixo. Gratidão não tem prazo de validade. Ouçam-me, por favor. O que eu mais vejo na família é filhos não sendo gratos aos pais. Um dia eu ouvi uma reportagem na televisão assim, um senhorzinho dizia assim: um pai cria 5 filhos. Um é médico e o pai ralou para formá-lo. Outro é engenheiro, outro é advogado, outro é empresário, outro é dentista. 5 filhos. Casa os 5. Quando esse pai envelhece, 5 filhos não são capazes de cuidar de um pai com a dignidade que ele merece. Brigam para ver quem é que paga o convênio médico do pai. Brigam para ver quem faz uma reforminha na casa do pai. Brigam e, dependendo com quem esses filhos se casam, pior ainda. Eu acho uma estupidez. A menina entrou na família, ou poderia ser o contrário, pegou tudo pronto, levou embora e agora diz que não gosta do patrocinador. Você é grato aos teus pais? Você é grato à tua mãe, ao teu pai? Eu disse assim para minha esposa: tudo o que os nossos pais não puderam fazer para as nossas mães, nós faremos. Tudo. Quem paga o convênio médico da minha mãe e da minha sogra somos nós. Fazemos com muita alegria. A gente manda um reforço para a dispensa das duas todo mês. Eu não saio da casa da minha mãe nenhuma vez que eu a visito sem deixar lá uma semente. E o interessante é que ela já acostumou. Às vezes quando ela me liga: meu filho, você não vem me visitar? Agora tem cara que visita o pai, visita a mãe, leva a turma inteira, come tudo e não deixa nada. Olha para cá. Como é que você trata a sua sogra? Se Deus tratasse você como você trata a tua sogra, que tratamento você mereceria? Se Deus tratasse você como você trata o teu sogro, que tratamento você mereceria? Se Deus tratasse você como você trata os teus pais, que tratamento você mereceria? Gratidão é uma chave que mantém a porta aberta. Quando eu sou grato, eu abro o céu e fecho o inferno. A ingratidão me faz fechar o céu e abrir o inferno para mim. Deus não tem prazer em gente que cospe no prato que comeu. Deus não tem prazer. Você é grato àquele cunhado que te ajudou tanto. Você é grato àquela cunhada que te ajudou tanto. Você é grato àquela pessoa da sua casa que te ajudou tanto. Você é grato. A gratidão é a memória do coração. E por último,
declaramos e demonstramos amor um ao outro no dia a dia. Isso aqui parece simples, não parece? Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Um dia eu cheguei na minha sala, tinha um bilhete com um bombom grampeado e uma declaração de amor da Letícia. Um dia eu viajei e aí era dia das mães e aniversário da minha esposa. Eu errei na minha agenda, pedi perdão para ela. Disse: Rose, me perdoa, não tem como eu mudar. Eu assumi um compromisso no teu aniversário, dia das mães. Me perdoa. Há muitos anos atrás. E ela me perdoou e tal, e me despediu, abençoado. Mas quando eu cheguei aonde eu ficaria hospedado, que eu abri a minha mala, eu fui surpreendido com alguns bilhetes. E aí, quando eu abro, tinha um bilhete desse tamanho assim na mala. Quando eu leio, o que vocês acham que estava escrito lá? Sem juízo, prega de família e me deixa dia das mães do meu aniversário sozinha. É sempre assim. Todo homem é igual. Nunca faz. Não é assim que algumas fazem? Sabe o que minha esposa fez? Ela escreveu assim, ó: Jô, já estou com saudade. Volte logo. Te amo. Eu vou ler minha Bíblia, outro bilhete dentro da Bíblia. Meu amor, volte logo. Estou com saudade. Eu vou calçar o sapato, outro bilhete dentro do sapato. Te amo. Eu vou vestir o paletó, outro bilhete dentro do paletó. Te amo. Meu Deus. O fogo vai pegar quando eu voltar lá em casa. Quando eu abro minha agenda, outro bilhete. Quem não precisa disso? O Douglas, às vezes a gente fala por telefone, no final ele diz: um beijo, pai. Te amo. Pedrinho me leva para o aeroporto. Quando eu chego no hotel, eu escrevo para ele: te amo, filhão. Termino de conversar com a Letícia: te amo, filha. Outro dia a Valéria escreveu para mim: te amo, sogro. É comum isso na sua casa? Um dia um homem de 84 anos me ouviu ministrar. No outro dia ele foi dirigir um carro para nós, levando-nos para outra cidade. E ele disse: pastor, ontem, pela primeira vez, eu cheguei em casa, dei um abraço da minha filha, que já é avó, pela primeira vez. Dei um abraço da minha filha, dei um beijo e disse para ela: te amo. Ela até chorou. Disse: como? Ela já é avó. Estou com 84 anos. Pela primeira vez. Sabe o que ele respondeu? Pastor, é muito difícil a gente dar o que nunca recebemos. Meu pai nunca me pegou no colo. Meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca me beijou. Um pastor foi surpreendido por uma criança. Não tinha mais do que uns 8, 9 anos. Pastor, quero um gabinete com o senhor. Desse tamanho. O pastor me contou isso. Aí, pois não, amanhã às 10 horas, gabinete comigo. 5 para as 10 ele estava lá, na antessala, o gabinete do pastoral. Ele sentou que nem um hominho. Sentou assim. Então, pastor, vamos conversar. E aí começaram a conversar. Aí o pastor disse: meu filho, qual é o teu maior sonho? Ele pensou que o menino diria: ser um Ayrton Senna, Fórmula 1. Ser um Neymar, do PSG hoje. Ser
ou então um grande empresário como Abílio Diniz, Antônio Miro Moraes, ou ser um grande pregador como Billy Graham. Não, o menino não disse isso. Filho, aumenta o som aí, meu filho, para ficar bem romântico essa parte. Ele disse assim: pastor, o meu maior sonho é ganhar um abraço do meu pai e dar uma volta com ele de caminhão. O meu maior sonho é receber uma demonstração de amor do meu pai. O meu maior sonho é dar uma volta de caminhão com meu pai, porque ele é caminhoneiro. Ele nunca me abraçou e ele nunca me levou para andar de caminhão com ele. A minha pergunta hoje é: qual é o maior sonho da tua filha? Qual é o maior sonho do teu filho? Pegue na mão da sua esposa. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Senhor, se os nossos hábitos revelam os nossos valores, que governam as nossas escolhas, que define o nosso futuro, que os nossos valores sejam os valores do teu reino, que a cultura prevalecente no nosso lar seja a cultura do reino. Por isso, nesta manhã, eu oro: venha o teu reino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu senhorio. Venha a nós o teu governo. Venha a nós a tua soberania. Venha a nós o teu controle absoluto. Seja feita a tua vontade em nosso casamento, como ela é feita no céu, em nossa família, como ela é feita no céu, em nossa casa, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e que esse pão colocado na mesa faça da mesa um lugar de gratidão, um lugar de culto, um lugar de reconhecimento do teu cuidado e da tua provisão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, Pai, porque aqui nós estamos manifestando graça, liberando perdão e pedindo perdão. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.